Queridos irmãos, que a paz do nosso Mestre esteja conosco hoje e sempre. Eu os convido agora a fechar os vossos olhos, a nos ligarmos com os nossos mentores, agradecendo a proteção e amparo desses queridos companheiros, e vamos também saudando toda a espiritualidade que nos cerca, nos ligando com a nossa mãezinha Maria, agradecendo a ela por todas as vezes que nos amparou, nos protegeu e pedindo a essa doce mãe que nos ligue com o nosso Mestre Jesus. Diante desse Mestre, o saudamos amorosamente, agradecendo pelas suas lições e pedimos a Ele que promova agora a nossa ligação com o nosso Pai Maior. Diante de Deus, esse Pai de amor e de bondade, nós nos ajoelhamos espiritualmente para agradecer por tudo aquilo que nós temos, por tudo aquilo que nós somos, por esta oportunidade bendita da reencarnação e por podermos estar aqui hoje, em seu nome, recebendo essas mensagens de amor, de carinho, que tanto nos auxiliam na nossa jornada. E hoje, meus queridos irmãos, o nosso tema é: todos podem fazer o bem e cultivar a alegria. Tristeza é ferrugem do espírito. A literatura utilizada aqui é o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, dos itens de 1 a 15. Esses itens, e cada um deles, nós temos lições preciosíssimas, né? Então eu os convido depois a consultarem o Evangelho, esse capítulo 13, porque hoje a nossa preleção é um pequeno resumo das muitas mensagens, das muitas lições que nós temos aqui nessa obra, né? Bom, começamos então falando sobre o valor da caridade, a importância de fazer o bem. Estamos todos aqui para servirmos uns aos outros, para que possamos juntos facilitar a trilha, a jornada uns dos outros. Então, fazer o bem é a nossa proposta nesta reencarnação. E para fazer o bem, muitas vezes nós imaginamos que é necessário dinheiro, né, um grande vulto de dinheiro para podermos auxiliar casas que abrigam pessoas mais necessitadas, né? Mas na verdade o bem nós podemos fazer das mais diversas formas e importante é que façamos com amor, com carinho, de coração. Nessa nossa leitura, tem uma passagem que fala sobre o óbolo da viúva, que uma viúva pôde doar pouquíssimas moedas, porque já para essa pequena doação lhe seria feito falta para alguns itens, né, da sua sobrevivência. Enquanto que no mesmo local, pessoas muito mais abastadas doavam grandes vultos de dinheiro. E Jesus deixa claro que a doação da viúva ali foi muito mais relevante pela forma como foi feita. Ela tirou do pouco que ela tinha, enquanto muitos que doavam grandes somas, na verdade, estavam doando apenas parte do que era supérfluo, né? De parte do que ele não usaria. Então, a doação não é medida pela quantidade, né, do que doamos, mas sim pela forma como isso é feito. Inclusive, no final deste capítulo, né, de novo, há uma mensagem em que nos fala que 2 desencarnados, ao retornarem à pátria espiritual, cada um deles levava junto consigo uma sacolinha contendo ali as benesses que haviam feitas enquanto estavam encarnados. Um deles, uma pessoa muito abastada, né, que vivia ali numa pequena cidade, ele sempre compartilhou parte dos seus bens com toda a população. Então ele era muito conhecido onde vivia, justamente
porque ele estava sempre compartilhando dos seus bens, doando para quem precisasse, fazendo muitas obras de caridade, enquanto outro, um viúvo com filhos para criar, né, tinha muita dificuldade para poder fazer qualquer tipo de doação e muito raramente conseguia ali sobrar umas poucas moedas que ele destinava para a caridade. Então chegaram os dois à nossa pátria final, esse grande benemérito com uma grande sacola, né, contendo todas as benfeitorias que ele tinha feito, todas as doações, todas as vezes que ele havia compartilhado parte dos seus bens. Em compensação, o outro chegou ali com uma sacolinha contendo ali as poucas vezes em que ele havia também conseguido fazer essas doações. Na hora de pesar essas duas sacolinhas, aquele pequeno saco com as poucas moedas pesou muito mais do que a sacola que continha ali as diversas manifestações de doação. Por quê? Grande parte do ganho desse doador já havia sido recebido. Enquanto ele estava vivendo ainda na Terra, ele foi glorificado por muitos encarnados, ele sempre recebia, né, grandes afagos, agradecimentos, as pessoas eram muito reconhecidas as obras que ele praticava. Então, por isso, parte do seu pagamento já havia sido recebido aqui na Terra, enquanto o outro, na verdade, né, pouco fez e o pouco que ele fez ninguém sabia. Então, os seus ganhos foram guardados para a pátria celestial. É importante a gente perceber que, além dos sentimentos que levavam, né, essas ações, existia também a situação vamos chamar assim, né, da necessidade envolvida. Aquele que mais tinha recebido de Deus, obviamente, era o que mais poderia compartilhar, enquanto que aquele que vivia com dificuldades aqui, né, a doação dele era feita tirando daquilo que ele precisava comprar para ele mesmo, e ele abria mão disso para poder servir alguém que na visão dele era mais necessitado. Neste caso, envolvia muito mais do que só a doação material, envolvia a doação de carinho, a doação do sacrifício de abrir mão de algumas coisas para poder atender às necessidades mais prementes de outras pessoas, né? Mas não é só isso. A doação ela pode ser feita de várias outras maneiras. Por exemplo, um bom dia. Ao cruzar com alguém na rua, um sorriso, né, sincero, um bom dia pode fazer a mudança, a diferença no dia dessa pessoa. Então, uma palavra amiga para aquela pessoa que está mais sozinha, para aquela pessoa que se julga esquecida, pode ser muito mais importante do que qualquer presente, do que qualquer bem material. Outra forma de se fazer a caridade é, por exemplo, não fomentando discórdia, evitando a maledicência. Então, quando a gente ouve alguém falando mal do outro, se a gente não passa isso para frente, e se ao contrário a gente, de alguma maneira, né, faz com que aquela história acabe ali, né, não fazendo perguntas, não incitando que se dê continuidade a essa maledicência, isso também é uma forma de caridade, isso também é uma forma de fazer o bem, porque nós estamos preservando a integridade moral dessas pessoas, né? Então, o bem vai muito além do que a gente pensa. E todos os dias nós recebemos inúmeros convites para se fazer esse bem. É só estarmos atentos e ver quem do nosso lado está precisando de um carinho, de um sorriso, de uma palavra amigável, ou até mesmo de fazer ouvidos moucos, né, para que essa pessoa não continue a incorrer no erro, falando mal, levando adiante pensamentos ruins e palavras ruins sobre os seus semelhantes. É importante a gente perceber que, assim, fazer o bem precisa de um cuidado a mais.
Nessa passagem ainda, há a citação de que a nossa mão esquerda não deve saber o que a direita faz, ou seja, né, não fazer o bem simplesmente para sermos notados. É importante que o bem seja feito em segredo, né, que a gente não ostente esse bem. Até porque a pessoa que às vezes está recebendo esse bem, ela já está se sentindo humilhada, triste por ter que pedir. E se nós ainda ostentarmos essa doação, né, esse benefício, isso pode ainda torná-la mais sentida, mais amargurada. Então é importante que, de forma nenhuma, a gente humilhe quem está recebendo. Pelo contrário, que a gente faça parecer que está sendo um benefício, e está mesmo sendo um benefício para a gente poder fazer essa doação. Ainda nessa passagem, nós temos uma história bem bonita, né? Que mostra que uma mulher de alta classe social, ela costumava fazer o bem. E ela já deixava o motorista longe das casas em que ela ia atender, chegava a pé, vestida de uma forma bem simples, para não humilhar quem ela iria visitar para fazer as doações. E ela levava junto com ela uma filha adolescente e ensinava para a filha o valor da doação, de ajudar a cuidar dos doentes, a cuidar das pessoas mais necessitadas. E ele mostra que essa filha também queria doar, né? E a mãe ensinou para ela que se fosse doar um bem material, quem estaria fazendo essa caridade seria a mãe, porque a filha nada tinha que lhe pertencesse, a não ser o seu tempo. Então, indiretamente, se a mãe doasse, a pessoa caridosa seria a mãe e não a filha. Em compensação, quando a filha a acompanhava nessas visitas, ajudava a cuidar de um doente, ou mesmo incentivada pela mãe, costurava alguma roupinha para poder fazer as doações, aí sim a caridade era da filha. E essa mãe sempre agiu dessa forma, e uma vez uma dessas pessoas que era beneficiada por ela bateu na casa dessa mulher para pedir trabalho, e aí percebeu nessa mulher aquela benemérita, a pessoa que ajudava mensalmente. E a primeira coisa que ela pediu foi: não conte a ninguém quem eu sou, né? Justamente para que não fosse levado adiante a sua condição social e que as pessoas de alguma forma sentissem que era uma delas que a ajudava. Bom, um outro ponto que nós temos ainda a falar hoje é a questão da tristeza como ferrugem do espírito. Já se sabe que a pessoa que faz a caridade, que faz o bem, é a maior beneficiada. Fazer a caridade nos traz grande alegria. Então, uma das formas de evitar a tristeza é justamente praticar o bem. E é importante que a gente logo percebe quando a gente faz o bem de forma a não querer nenhum tipo de reconhecimento, porque a gente sai de lá muito mais feliz. Mesmo que a pessoa não nos agradeça, não reconheça, né, o bem que ela recebeu, isso não nos atinge, isso não nos magoa, porque nós fazemos de coração. Então, a gente não espera qualquer tipo de reconhecimento. Esse é o bem realmente de coração. A gente não fica desapontado por qualquer forma de ingratidão. Outra coisa, além de fazer o bem, outra coisa que nos ajuda a evitar a ferrugem na alma é a gratidão. É bom a gente lembrar que todas as vezes que a gente cultiva a tristeza, ela vai se fortalecendo, ela vai se consolidando. E quem cultiva a tristeza pode, na verdade, estar acarretando grandes consequências para o seu corpo físico. A tristeza, ela acaba gerando doenças. Em contrapartida, a alegria auxilia na recuperação do nosso bem-estar físico, da nossa saúde. Então, é muito importante que a gente não cultive a tristeza por
pior que seja a situação que a gente esteja vivendo. Tem uma outra história aqui que pode ajudar a ilustrar nesse sentido, né? Que é de uma mãe. Ela sofreu muito por ver o seu filho preso atrás das grades. E esse filho, quando ele foi libertado, em vez dele conseguir se recuperar, né? Na verdade, ele estava quase sucumbindo para uma situação ainda pior, porque ele procurou emprego por diversas vezes e não foi lhe dado nenhuma oportunidade. A mãe, percebendo isso, estava caindo numa tristeza profunda junto com seu filho e resolveu reverter essa história. E como ela fez? Ela incentivou o seu filho a cozinhar junto com ela, a fazer bolos que poderiam ser vendidos, né? E assim trazer um ganho digno para esse seu filho. E foi assim que aconteceu. Eles fizeram bolos juntos e ele foi vender num ponto de ônibus. Ela percebeu que ninguém comprava os bolos que ele ofertava. E o que ela fez? Em vez de cultivar novamente a tristeza, ela, muito satisfeita, procurou as pessoas que por lá passavam e, escondida, em segredo, passou a oferecer dinheiro para que as pessoas comprassem o bolo com aquele dinheiro e contou a história, que isso era para incentivar o seu filho para que ele não voltasse a errar. As pessoas aceitavam e compravam o bolo. E ele era realmente muito gostoso. E com isso, as pessoas voltavam a comprar. Esse filho nunca soube o que a mãe fez. Ela nunca quis esse tipo de reconhecimento. Ela não achou que era necessário que ele fosse grato a ela. Ao contrário, ela se alegrava cada vez mais quando ele se enchia de orgulho, quando ele se sentia feliz por estar sendo reconhecido pelos clientes, porque os clientes voltavam alegres e satisfeitos para comprar novamente o seu bolo. Com o tempo, ela não precisou mais incentivar essas compras. Elas passaram a acontecer naturalmente. E o seu filho, cada vez mais alegre, feliz, ia tratando então do pouco que restava ainda em seu corpo de mágoas, de rancor, e isso foi saindo gradualmente. Essa história, pessoal, nos ilustra como podemos então, de forma discreta, ajudar as pessoas e que elas pensem que são elas mesmas que estão conseguindo as suas vitórias. Nós, então, agradecemos a Deus por essas passagens do Evangelho que tanto nos elucidam e agora nós compartilhamos com os nossos irmãos mais necessitados um pouco do muito que aqui recebemos. Nós emanamos amor para aqueles irmãos que mais precisam, aqueles que perderam suas casas, os seus familiares, devido a enchentes, terremotos, pelas guerras. Vibramos por todos os nossos irmãos que vivem nas ruas, que vivem à mercê de vícios diversos, por aqueles nossos irmãos que vivem em casas coletivas, como presidiários, cadeias, reformatórios, também asilos e orfanatos. Especialmente, nós vibramos por todos os nossos irmãos que cruzam o nosso caminho, que possamos ser instrumentos do bem para todos eles e que possamos encontrar a força necessária para cultivar apenas alegria em todos os nossos dias. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.